Pois bem, retomamos agora a sessão de julgamento. Na parte da manhã tivemos a primeira fase de debates pelo Ministério Público e assistentes de acusação. Iniciamos agora os debates pelas defesas dos acusados. Conforme já dito, foi convencionado pelo Ministério Público e pelas defesas o prazo de 1 hora para cada réu. E a ordem que os advogados de defesa me passaram seguirá primeiro a defesa da Ana Cláudia, depois a defesa do Edivan, depois Laurindo e, por fim, a defesa do André. Seguindo, portanto, eu passo a palavra ao doutor Roberto. Vossa Excelência, doutor, tem um prazo de até 1 hora para promover a defesa da senhora Ana Cláudia. Gostaria de cumprimentar também os agentes penitenciários que fazem esse labor de trazer os custodiados. Gostaria de cumprimentar também os policiais militares, né, que hoje foram lembrados de forma muito correta, muito justa. Eu advogo há mais de 30 anos para policiais, comecei a dar aula na Polícia Militar. Conheço as agruras, as dificuldades e muitas vezes as incompreensões dos órgãos acusadores. Quero cumprimentar também os parentes, sejam da vítima, sejam dos réus. É um momento delicado, é um momento de dor para ambas as partes. Não é um momento fácil. Eu digo que a pena não passa da pessoa do condenado. Porém, contudo, todavia, juridicamente, mas socialmente, psicologicamente, a pena passa da pessoa do condenado. E, logicamente, apesar de não serem condenados, estão presos. Nós vamos falar disso posteriormente. E, por fim, eu quero cumprimentar e agradecer a Lucilene, tá? Muito obrigado pela sua presença, pelo seu sacrifício. Eu tenho certeza que é grande. A Aline, também, meus cumprimentos. Tiago, Guilherme, Cíntia, Vanderleia, Irenita, todos vocês, muito obrigado. A missão de vocês é muito difícil, que é a missão de Deus. Eu falo para meus alunos, e aqui eu tive vários ex-alunos, graças a Deus, hoje tem juízes, promotores, colegas advogados. Eu falo uma coisa: quem quer ser juiz, doutor, tem que preocupar. Porque acusar é fácil, ser delegado é fácil, ser advogado é mais difícil. Agora, ser juiz é algo divino. Por quê? Porque você vai deliberar sobre a vida de cada uma pessoa que você vai julgar. Em todas as esferas. Você tira o pai, o filho de uma criança,
tira o pai, o filho de um pai, de uma mãe, põe um regime diferenciado ali, uma guarda, aumenta a pensão, reduz pensão, manda prender, manda soltar, medida protetiva, faz. Ou seja, e muitas vezes, isso eu tenho certeza, não conseguem agir de uma forma 100% segura. 100% segura. O que tem a ver com vocês, jurados? Vocês são juízes. E juízes até com maior força do que o próprio juiz. Togato. Porque vocês são juízes de fato. Vocês não têm uma carteira, não têm um salário, mas estão aqui trabalhando em prol da sociedade, representando o corpo social e tendo que deliberar sobre a vida dos outros. Se vai para a cadeia, se vai ser condenado, se vai ser absolvido. É uma coisa difícil. Eu sei porque eu já fui jurado. Eu falo para meus alunos que é importante ser jurado para ter um conhecimento. Porque muitas vezes você tem uma ideia, a acusação fala, você fala, não, realmente tem que condenar. E vem a defesa e fala, não, tem que absolver. Aí volta de novo. Então fica aquele trevo. Mas acima de tudo, eu acho que a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Porque sabedoria é o que vai trilhar a decisão de vocês. Sabedoria vem do Criador, porque ele vai usar vocês como instrumentos para o julgamento de hoje. Interessante. Teve a figura bíblica de Salomão. Rei Salomão chegou à presença do rei Salomão, duas crianças, uma criança e duas mães. Supostas mães, né? Elas estavam dormindo juntas com as crianças, e a hora que um acordou, uma criança estava morta. A outra pegou a criança da outra, levou para ela. E houve aquela confusão das mães. Oh, essa criança é minha. Não, essa criança é minha. Foram levadas à presença do rei Salomão. Não tinha exame de DNA. Crianças recém-nascidas, do mesmo sexo, como que vai identificar? O que ele fez? Ele foi usado por Deus para decidir. Como? Pegou a espada dele, falou assim: é muito fácil. Vou dividir a criança ao meio e dou uma parte para uma das mães e a outra parte para a outra mãe. Naquele momento ele conseguiu detectar quem era a verdadeira mãe. Porque ela se levantou e disse: não, não vai sacrificar o meu filho, minha filha. Isso chama sabedoria. Que muitas pessoas que têm formação superior, mas não possuem sabedoria, são arrogantes, são prepotentes. Qual a única preocupação? Não perder, né? A única preocupação. E antes eu esqueci, que normalmente os jurados são os últimos, mas eu quero cumprimentar meus colegas aqui, desculpa. Né? Nós estamos nessa missão árdua, mas é um prazer, doutora Rosane, doutor Leopoldo e o doutor Walter, tá? E quero hipotecar minha solidariedade pelo episódio hoje, meu modo de entender, desnecessário, né? Não é um comportamento digno. Nobres jurados,
estamos aqui na condição de advogado da Ana Cláudia. Muitos aqui a conhecem. Primeiramente, eu quero dizer que eu sou advogado aqui há alguns anos. É uma das comarcas que eu já fiz alguns júris, conhecidos aqui, pessoas conhecidas. Tem outras pessoas que poderão ser julgados aqui. E até ontem teve uma pessoa que veio me agradecer, me conhecer, porque eu ajudei ela em algum momento. Então, a advocacia, para mim, faz 30 anos. Eu ajo, eu trabalho com muito ardor, com muito respeito ao próximo, com muita dignidade. E não sou e nem vou dar resposta a pessoas desqualificadas. Então, a minha história representa meu nome. A minha história como professor, como homem, pai, você avô. Então, eu não vou dar resposta para certas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa. Quero me defender aqui antes de começar a defender a Cláudia, Ana Cláudia. Pessoal, não houve piada aqui, não. Houve um cidadão que somente, que fala em verdades, que entra em contradições, que é uma pessoa afeta a prática delituosa, onde um colega perguntou o que era mamão, porque ele falou, é mamão, mamão, mamão. O que é mamão? O cidadão vira e responde, mamão é uma fruta. Então quem fez piada foi ele. E o que aconteceu? Foram sorrisos. Agora, eu conheço algumas pessoas ligadas à vítima. Em nenhum momento eu fui desrespeitoso com a vítima, que eu não o conhecia, mas todos aqui falam só coisas boas do Luiz Fernando. Eu tenho uma pessoa da minha intimidade que foi amigo de infância dele, que está aqui, que também só falou coisas boas. Então, eu acho que a gente tem que ter a parcimônia de muitas vezes ver um sorriso de uma forma e não querer adjetivar com piada. Interessante porque muitas vezes nós somos mal compreendidos. E eu já fui agir dessa forma. Eu chegava em algum velório, era o pai que tinha morrido, a mãe, e de repente eu via o filho dando um sorriso. Eu achava estranho, mas como está sorrindo com o pai sendo velado? E aí eu tive a experiência, perdi meu pai. E aí, de repente, eu estava dando um sorriso para alguém, cumprimentando ou conversando alguma coisa no velório, e de repente chegava outra pessoa, eu desabava, chorava. Então, muitas vezes, você apontar um dedo é muito fácil, mas sempre tem 4 virados para você. E o que está acontecendo aqui nesse processo em relação a essa moça? É injustiça. E eu vou provar isso aqui para vocês. Primeiramente, vocês a conhecem. Eu não estou falando de ninguém que não é conhecido. Ah, eu não tinha amizade, mas já ouviu falar. Ana Cláudia não é santa. Ana Cláudia é impetuosa. Ana Cláudia é encrenqueira. Essa família sabe. Agora, é isso que está sendo julgado aqui? Ou é o fato dela ser homossexual? Não, professor. Desculpa, o pessoal me chama de professor. Eu prefiro do que doutor. Não, doutor Roberto. Não é isso, não. Tem provas. Que provas? Essa moça foi chamada na delegacia e foi. Um dia depois da morte dele, 2 dias. Prestou o depoimento. Aí ela falou das relações, da condição sexual dele. Isso causou mal-estar.
Ontem vocês viram, ela falou a verdade. Aí, o que que aconteceu? Autoridade policial chegou na Alissa, após o primeiro depoimento, e colocou para ela: ou você vai abrir em relação a Ana Cláudia, ou sua irmã, a Alina, também vai para o pau. O que que é o pau? Vai para o indiciamento. O que que aconteceu? Foi falado tudo que eles queriam ouvir. Mas aconteceu o quê? A Alina continuou, porque ela estava desde o início. Não cumpriram o acordado. Mas vamos acusar agora a polícia? Gente, a polícia é feita por homens. Interesses. Qual o interesse? Financeiro? Não estou falando isso. Mas é um caso emblemático, né? Para um homossexual é importante no negócio, né? Somente no homicídio. Mas qual a prova que o senhor tem? Engraçado que ontem eu consegui uma prova aqui, interessante. Num dado momento, né? O que que aconteceu? Aconteceu que uma pessoa, a empregada que vocês viram, Lucimar, o que que aconteceu com a Lucimar? Deixa eu pegar aqui. A Lucimar, deixa eu ver se é isso aqui. A Lucimar chegou aqui e foi perguntado pela promotora se o Luiz Fernando não gostava da Ana Cláudia. Você falou isso na delegacia. Ela veio e desmentiu, falou: não, não falei nada disso na delegacia. Mas como que entrou aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Que, no entanto, a Alissa tinha algumas amizades, dentre elas Poliana e Bia e Ana Cláudia. Eram as que mais estavam juntas com a Alissa e eram amigas confidentes, que elas tinham o hábito de ir na casa de Alissa quase todos os dias. Entravam para o quarto e passavam conversando. Que além dessas amigas, o Luiz Fernando nunca reclamou da amizade da Alice com a Bia e nem com a Poliana. Porém, ele aparentemente não gostava muito que a Alice fosse amiga de Ana Cláudia. Faz favor, dá uma olhadinha e passa para os demais só. Eu tenho ali outros. Se quiserem ler. Ela não falou isso na delegacia. Mas por que colocaram na delegacia isso? Não foi para ajudar, né, Cláudia? Ah, doutor, isso pode acontecer. Como assim? Um delegado, um escrivão. Depois o Ministério Público vem e aceita. Por que que não é investigado essas coisas? Por que que foi dado somente ao Luiz Mar, que a própria promotora falou que ele mente? Foi falado isso aqui hoje? Até o Luiz Mar mente. Mente em que sentido que o Luiz Mar mente? Eu quero saber. O Luiz Mar é o chefe. É dado a ele a oportunidade de fazer uma colaboração premiada. É dado a ele todos os benefícios. Tornozeleira, liberdade com tornozeleira, responder o processo longe dos demais corréus, logicamente a pena atenuada e assim por diante. Tem aí, todos os requisitos. Não foram cumpridos nenhum. E para Ana Cláudia, ela recebeu algum benefício?
Foi ofertado algum benefício? Não, não foi. Não foi. Ah, mas ela é o quê? Ela está no cume da pirâmide? Não. Teoricamente está a Alisson. Por quê? Por que que ele, durante todo o processo, ficou foragido? Foi preso por um acidente. Doutor, depois eu gostaria de uma água, fazendo favor. Por um acidente. O que que acontece? Ele foi preso, sabe por quê? Estava em alta velocidade, na BR, perto de Porangatu. E a PRF parou ele, foi levantar, ele ficou nervoso, passou a fita, né? Aí, obrigado. O que que aconteceu? Ele foi preso. Então, ele foi beneficiado em todos os sentidos. Obrigado, doutor. Em todos os sentidos, desculpa. Ele foi beneficiado em todos os sentidos e não deu guarida. Não agradeceu. Mas aqui hoje, ele é o ponto central para acusar Ana Cláudia, Gláucio, doutor Roberto Rodrigues, e vai indo. Daqui a pouco até o Papa vai ser acusado pelo senhor Luiz Mar. E agora quem fez piada aqui é os advogados, eles também são culpados de fazer piada se o cidadão, ao perguntar, o colega perguntou, o que é o termo mamão? É uma fruta, doutor. Gente, isso é um desrespeito com a dignidade do processo, com os jurados, com as partes. Nós assustamos, sorrimos. Agora, se vocês entenderem, se vocês ficaram ofendidos, eu peço escusas, eu peço perdão. Porque em nenhum momento na minha mente eu tive a intenção de ofender alguém. E muito menos a família ou a memória de uma pessoa que foi covardemente assassinada. Em nenhum momento. Então nós temos que ter discernimento. Separar o joio do trigo. Vão colocando tudo na panela e mexendo que a comidinha não vai ficar boa. Agora a Alissa conhece a Ana Cláudia há 2 meses. A Ana Cláudia conhece o Luiz Fernando há 7 anos. Em 2 meses, a Alissa convenceu a Ana Cláudia a matá-lo. Aonde estava a Alina nessa história? Que foi falado aqui, mas em nenhum momento falou da participação da Alina. Ou a Alina estava ou não estava. Mas é engraçado, né? Os policiais, no momento da prisão, o que que eles falaram aqui ontem? Falaram que o Luiz Mar ligou, a pessoa não atendeu, a esposa, e aí ele ligou para a cunhada. Quem é a cunhada? Será que é a Ana Cláudia? Eu acho que não. Os 2 policiais falaram que ouviram dos correios no dia do fato, no momento do flagrante. Aonde estava a Ana Cláudia? Estava numa festa. Houve o depoimento aqui da Larissa Braga. Tem um depoimento dela. Aí foi perguntado, o telefone, ela atendia muito telefone, estava esquisito? Não, não atendeu telefone nenhum, não. Tá normal, normal, brincando, comendo carne, tomando cerveja. E aqui hoje tem outro problema. Se você beber bebida alcoólica na frente de criança também, já é um indício que você é autor de crime. Então são questões que vão sendo jogadas sem consistência. Sem consistência.
E, acima de tudo, sem respeito ao ser humano, porque deve ser feita justiça, sim, mas a injustiça é muito pior. Tanto que há um brocardo jurídico que é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Ora. Então, Ana Cláudia veio aqui e encenou que é doente. Em um momento eu pedi insanidade mental dela, porque não é. Mas que ela tem problemas mentais, ela tem. Tanto que lá no presídio, ela não pode ficar sozinha, o psiquiatra fala que ela não pode ficar sozinha, várias vezes ela foi punida, ficando em isolamento. Isso ninguém fala, ninguém se dói, porque é pobre, classe média pobre, sobrinha de professora, o pai trabalha braçal na usina de álcool. É por isso. Eu me revolto. Então, vem falar lá no presídio e houve da nossa parte reclamações, responderam que não tinha nada de errado. Até gás lacrimogêneo jogaram nela. Ela tentou 2 vezes suicídio. Mas ela não é doente, não. Isso aqui, eu acho que é um médico que atestou até mesmo antes da morte, do fato da morte do Luiz Fernando. Ela toma remédio controlado. Então vamos respeitar, vamos ficar aos fatos. Agora, ficar adjetivando, desmerecendo o réu aqui, de forma leviana, eu não vou aceitar. Como o próprio doutor juiz, eu não sou subordinado. Eu falo, porque eu vou defendê-la. Porque eu vou defendê-la. Porque ela é uma injustiçada. Vocês sabiam que na delação, a acusação, o Ministério Público, pediu a revogação da prisão do Luiz Mar. Entraram até com habeas corpus. É. Aí, a Alcia e a Alina, as 2 irmãs, foram soltas no habeas corpus. Eu pedi a extensão, foi negado. Foi negado. Entenderam? E aí? Então, mas a Alice e a Alina estão presas. Sabe por quê? Porque elas descumpriram as medidas impostas pelo desembargador. Agora, qual a condição subjetiva diferenciada da Ana Cláudia para a Alice e a Alina? Mas ela tem uma ameaça. Ela tem um crime de injúria. Uma vias de fato, que é um empurra-empurra, em vias de fato. Isso é motivo? Agora, o bonitão do Luiz Mar foi oportunizada a liberdade dele, a tornozeleira, inclusive o Ministério Público pugnando, trabalhando para colocar a liberdade, e ele não trouxe nada. Ele trouxe foi acusações falsas. O que ele trouxe? O que esse cidadão trouxe de positivo? Aí ele chega aqui, igual um menininho que está longe da mãe, e começa a chorar. Vocês viram o áudio como que ele é. Brabo. É o chefe. Mas o pessoal trata ele como um coitado. Mas condenou. Mas condenou e está usando depoimentos falsos para condenar os outros. De forma injusta.
As mensagens isoladas. Outra situação. Doutor Glaucio, onde está esse homem? Está onde? Está na China. Está lá em Israel. Hamas lá, no meio lá. Onde que ele está? Ele está em Goiânia. Foi meu aluno. Conheço. Foi professor aqui, muita gente conhece. Família da mulher dele é aqui de Nova Glória ou Nova América, não sei. Aí, Nova América. Mas cadê o doutor Glaucio para responder algumas perguntas? Eu concordo que ele não tem nada a ver com isso. Doutor, assim, desculpe interromper, o público presente não pode se manifestar sobre o de retirada, tá? Por gentileza. Doutor, desculpa, eu vou falar, doutor. Então, o que ocorre? Isso é uma investigação séria? Isso é um processo sério? Cadê o Glaucio? Não, gente. Não vamos brincar com a vida alheia dessa forma, não. Não vamos. Então, eu provei para vocês que o inquérito policial não foi feito de forma sistemática, de forma peculiar que deve ser feito. Não houve um compromisso de chegar realmente aos autores, mas de colocar todo mundo na panela e assar ou fritar todo mundo. Aí não. Essa moça está presa há 2 anos e 4 meses. E aqui, a hora que eu cheguei hoje, eu tive a curiosidade. Eu tive a felicidade de ouvir uma pessoa, uma jurada, falar que não dormiu nada de ontem para hoje. Porque os jurados estão aqui, estão incomunicáveis, sem o uso de celulares, redes sociais, contato com os familiares. Todos aqui estão sabendo, se não sabem. Ana Cláudia foi presa dia 4 de janeiro. Ela se apresentou. O delegado falou para mim, lá em Goiânia, ó, tem um mandado de prisão contra ela. Eu olhei, consegui. Realmente tem um mandado de prisão, Ana Cláudia. O que você quer? Doutor, eu quero me entregar. Aí eu falei com ele falou assim, doutor, chega lá na homicídios. Ontem ela falou central de flagrante, era na homicídios. E apresenta ela. Cheguei lá e ela se apresentou e veio, conduzida. A Alina foi decretada a prisão dela, ela ficou mais de 20 dias sem comparecer. Tiveram que convencê-la. E o Luiz Mar? Luiz Mar foi beneficiado por tudo. Se apresentou? Não. Ele foi preso. Foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, como eu acabei de falar. Então, Ana Cláudia está presa há 28 meses. 28 meses são 840 dias. Isso aqui eu fiz com calculadora. Eu não tenho essa capacidade de fazer de cabeça, não. São 840 dias. 840 dias. Imagine vocês, injustamente presos 840 dias. Porque o de ontem com hoje é uma prisão, né, assistida. Permita dizer isso. Porque não tem contato, tem que ficar sozinho, tem que ser vigiado. Imaginem vocês. Estou fazendo uma comparação simples. A dor que essa moça sofre. Muitas vezes atendimento médico inadequado. Ficou mais de 6 meses sem ser levada para o psiquiatra. Isso não tem nenhuma autoridade para se doer, para procurar responsáveis. Mas para pôr no banco dos réus e acusar, é fácil. É fácil. Eu falo para meus alunos, vocês querem ter uma vida fácil? Vai ser acusação. Vai. Jogar pedra é fácil.
Vai pondo todo mundo ali e vai falando, mexendo com a emoção das pessoas. Quem não se revolta com a situação que foi colocada aqui? Quem não se revolta com a situação do Luiz Fernando? Agora, nós temos que distinguir, temos que separar um do outro. Em nenhum momento há elementos que prove, que mostre que Ana Cláudia foi autora ou coautora de crime. Mas ela está aqui nessa condição. Está aqui nessa condição e, infelizmente, estão pedindo a sua prisão. O depoimento, confissão da Alissa, ela fala lá que foi entregue 50 mil. Só que ele estava cobrando aqui 103 mil. Então era 50 ou era 100 a empreitada, ou a empreitada era 100, reduziu 50 que a Alissa pagou à vista, e 50 no resultado. Como que é essa conta? Não dá para entender. Aos 3 mil é do advogado, Roberto, com meus honorários, né? Então a coisa é complicada. É complicado. Nós ficamos muitas vezes assim, mas por que ela? Eu até hoje, a única resposta é a condição de ser homossexual. Ah, doutor, mas isso não acontece. Vocês viram a Poliana aqui ontem? Vocês acham que a Poliana não sabia que ela era homossexual? O que ela falou? Não sei. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm um preconceito, natural ou não. E aí, de forma instintiva, de forma subliminar, essas pessoas podem ser hostilizadas. Quem são? Qual é a população, melhor dizendo, dos presídios? Negros e pardos, pouca escolaridade, analfabetos ou semi-analfabetos, e principalmente pobres. Será que é porque eles cometem mais crimes? Nem sempre. Porque sempre que acontecer um crime, o suspeito é um negro, um pardo. E aí? Muitas vezes há injustiças. Eu estava vendo esse processo, o reconhecimento feito ao arrepio da lei. E aí? Cadê o cumprimento do Código de Processo Civil Penal? Desculpa, penal? Código de Processo Penal? Que fala que o reconhecimento deve ser colocado junto com outras pessoas, mesmo que seja por fotos. Mas sabe o que eles fizeram? Pegaram a foto de um, é esse aqui que é o Luiz Mar? É. Então é. Esse aqui que é o André? É. O que o senhor tem a ver com o André, com o Luiz Mar? Nada. Eu estou falando que o processo, o inquérito, desculpa, foi feito nas coxas. E o delegado estava preocupado com a viatura, com o carro do Luiz Mar. Com a SW4. Foi pedida o carro para ser cautelado para a Polícia Civil. Logo depois da conclusão do inquérito. Sabe com quantas laudas? Mais de 10 laudas, justificando. Aí, o Ministério Público, doutor, não era doutor, doutor Rodrigo, concordou. A doutora Marina que negou. Eles queriam pegar o carro. Qual carro? SW4. Porque o carro do rapaz aí, que é um Fiat, não quiseram, não. Eu não vi o pedido do Fiat Uno.
Ah, mas isso é para a proteção da sua. Ô, gente, tem viatura demais. Vai na Polícia Federal, pede viatura lá, que é do tráfico, lá, de carro apreendido pelo tráfico. Você pegar de morto, não. Viatura, carro da família, dos menores. Precisa não. O que eu estou falando aqui é demonstrando que não houve um trabalho sério. A Ana Cláudia entregou os celulares. Cadê? Não saiu nada. Não foi demonstrado nada. A Alina falou que ele tinha que ser enterrado de cabeça para baixo. A outra falou que estava pegando dinheiro emprestado. Cadê a Ana Cláudia? Isso é ser justo? Isso é ser justo? Aí vem colocar valores da vida do Luiz Fernando. Ah, era 1 milhão para Ana Cláudia e para. Quem disse que a Ana Cláudia ia pegar 1 milhão? Ele não tem 3 filhos? Ele não era casado com a Alissa? Ela é um estudante de direito, graduada em direito. Como que esse dinheiro ia para ela? Uma moça que conhecia a outra há 2 meses. Não cola. Então é dada toda a credibilidade para o Luiz Mar. Para Ana Cláudia, negativo, nada. Até para a Alice e para a Alina. As duas ficaram soltas. Mas a Ana Cláudia permaneceu presa durante todo o processo. São coisas que nós temos que refletir. Velar pela vida também é o quê? É proteger os réus, os acusados de injustiças. Porque, Guilherme, isso pode acontecer na sua família, Guilherme. Pode acontecer. Injustiça. De repente a pessoa está no lugar errado, na hora errada. Com a pessoa errada. Mas pode acontecer. Ah, mas você não pode andar com pessoas ruins. Concordo. Mas nem sempre a gente sabe quem é ruim e quem é bom. Né, Vanderlei? Então é difícil. Não precisa comentar ou concordar, porque não pode, né? Mas eu comento aqui, eu falo para atenção. Para que possamos, e vocês principalmente, que têm a função nobre e difícil, de acatar, de aceitar ou não as teses da acusação. Então, aqui, para terminar, Ana Cláudia e os policiais, o que eles falaram? Falaram, ó, o contato foi com quem mandou foi a esposa e o contato foi do chefe com a cunhada. Cadê a Ana Cláudia? Ana Cláudia e as demais provas, cadê? Os demais correios nunca a viram. Ana Cláudia e o chefe, cadê? Ana Cláudia e Alina, como que elas maquinaram? Como que aconteceu isso? Onde que a Alina entra nisso? É a cunhada. Isso ninguém pode negar. Mas a Ana Cláudia está sendo julgada. E aí, no julgamento das duas, vão falar a mesma coisa que falaram no julgamento do Luiz Mar e hoje. Ou seja, os 7 terão que serem condenados. Porque o delegado entendeu dessa forma, o delegado fez um acordo e não cumpriu. Gente, eu estou falando isso aqui, e quem conhece delegacia sabe. Eu falo isso para meus alunos. Muitas vezes eles conseguem, não é na tortura, é na conversa.
É tentando puxar a pessoa, falar, ó, eu quero te ajudar. O pessoal aí é difícil, os policiais. Mas eu sou o delegado aqui, eu quero resolver. Fala a verdade, fala isso, fala aquilo. Ó, eu posso prejudicar. Então, agora, quem não admite que ela tenha falado da irmã e ele tenha colocado Ana Cláudia junto, como se fosse Ana Cláudia. Porque a irmã já teria a condição já de ter uma facilidade maior para colocá-la no polo ativo como autora, coautora. Mas e a Ana Cláudia, como que nós vamos colocá-la? Então eu falo que eu não vou colocar a irmã e ela fala todo o fato, mas mudando de pessoa. Professor, doutor, isso é inimaginável, isso é inaceitável. Mas eu provei para vocês que eles colocaram palavras que não foram ditas para uma testemunha. A funcionária, a empregada doméstica, a senhora Lucimar, que esteve aqui ontem. A promotora perguntou: e aí? A senhora não falou que ele estava incomodado com a amizade da Alissa com a Ana Cláudia? Ela não falei isso, não. Ela assustou. Não falei isso, não. Mas está dito e está escrito no inquérito. Agora, o erro foi dela ou da polícia? Vocês acham que ela leu tudo, conferiu e assinou? Eu acredito que não, que o erro é da polícia. Ela não tem interesse em mentir. Tanto que ela foi trazida pela acusação. Aí a acusação traz o rapaz, o Luismar, de forma até, no meu entender, ilegítima, ilegal. E ele faz aquela presepada que vocês constataram. É sério. Dar vazão, dar credibilidade para um cidadão como esse, que a própria promotora falou que o Luismar mentiu. Agora quer saber em qual ponto que ele mentiu. Que ele mente. Então é dúvida. Dúvida é pró-réu. Eu entendo dessa forma. Agora, vocês poderão decidir da forma que achar mais justa e conveniente. Logicamente que eu estou fazendo a minha parte. 13 minutos para encerrar, doutor, só para comunicar. Obrigado, doutor. Engraçado que ontem, né, eu queria saber da Poliana, que ela falou na delegacia dia 11. Como que a pessoa sabe o dia que foi? Isso já era o dia 29, dia 30, janeiro. Perguntei aqui, dia 11. É umas coisas, gente, que não é crível. São pontos que a gente tem que se preocupar. Dia 11 aconteceu isso. Mas como? Não, eu sei porque era meu aniversário. Tudo bem. Dia 11 porque eu casei dia 11 nesse dia. Tá bom. Eu sei o dia que eu casei, o dia que minha filha casou. Então eu sei as datas. Então, se for uma data ali, mas como? Aí depois ela não sabia mais aqui. Então, nobres jurados, eu vou encerrando e quero aqui dizer que, só para encerrar, sobre faturamento, né? Faturamento do cartório era 100 mil por mês, 600 por semestre. Não é milionário, não. Milionário é muito dinheiro. Ah, mas o pai tem dinheiro. É o pai está vivo, saudável. Ah, o seguro de 1 milhão. Cadê o seguro de 1 milhão que existe? É 1 milhão?
que no meu modo de entender era 500 mil, não me engano. Agora essa moça ia fazer toda essa empreitada para envolver, para continuar envolvida com a mulher viúva, com 3 filhos menores para criar. É muita coragem. Não é crível. Ciente que quem era o verdadeiro amigo dela era o Luiz Fernando, há mais de 7 anos. Foi inclusive professor dela. Então, pessoal, eu quero agradecer a compreensão, a dedicação de cada um. Helenita, a Vanderleia, a Cíntia, o Guilherme, o Tiago, a Aline, a Lucelene. E, posteriormente, voltaremos para a conclusão. Desde já agradeço. Muito obrigado. Só comunicando doutor, que eu disse 13, tá? Tem mais 10 minutos se eu quiser continuar. Ok, muito obrigado. Então, encerro a primeira parte. A defesa da Ana Cláudia. Suspende só para perguntar se alguns. Só um instante, só um instante. Dando seguimento aos debates e, portanto, os debates por parte das defesas, nós iniciamos agora a, a defesa do réu Edivan e eu passo a palavra à doutora Rosiane. Doutora, Vossa Excelência também tem um prazo de 1 hora para promover a defesa do réu. Com a palavra, doutora.
Porque estou falando com vocês, o Edivane é que fala. O Edivane cometeu um. Só que ele está fundado. A lei nova, ou seja, ele não pegou para ele, ele pegou para ele. Então, não se deve, mas não pegou, ou seja, artigo 6. Então, é fácil. Não julguei de forma aparente, mas faça. Eu não fui.
Quando acontece o crime, o delegado faz o relatório, manda o juiz, aí depois vem a denúncia, o advogado vem e apresenta o resposta. Deve ser todo o processo, todo o processo, vai não ter. Ele sofreu agressões pelos policiais. Não foi feito laudo de exame especial nas vestimentas do esposo para ver como foi feito para ele na roupa vestida das pessoas que era dele. Por que não foi feito? Porque os pais são H. A produção de perícia nas roupas apreendidas dos denunciados no dia dos fatos, a fim de verificar resíduos dos disparos e de sangue da vítima, bem como, se possível, a realização de exame ou análise material, eventualmente colhido das mãos do denunciado, para verificar resíduos de pólvora. Ou seja, não foi colhido provas. Próximo, por exemplo. O Ministério Público acompanhou o deferimento do laudo. Quanto ao pedido de prova pericial nas roupas apreendidas dos denunciados, formulado no evento 304, não se opõe a esse pedido. Vamos ver mais? Movimentação 303. Página 4. A decisão do juiz, no que tange ao pedido, todavia, defiro a realização do exame pericial nas vestimentas apreendidos dos denunciados no dia dos fatos. Próximo. Foi encaminhado um ofício pedindo a perícia. Próximo. Esse daí é o ofício encaminhado da Polícia Técnica Física. Informa a Vossa Senhoria que, examinando os requerimentos de exame e objetos encaminhados referente à ocorrência supracitada,
não foi encontrado registro de nenhum encaminhamento das vestimentas correspondentes à solicitação do referido ofício. Ou seja, não foi realizado pela perícia. As alegações finais, doutor Neves, volto a falar que não foi realizada perícia nas roupas dos acusados, como pedido na resposta à acusação e aceito pelo MP, pois restou impossível, em razão de não ter sido colhidas as roupas do denunciado, apontado inicialmente como executor dos disparos, o qual negou em juízo no interrogatório em seu juízo. É muito querer ser justiça quando a próxima sucessão. Tem outras coisas, outras provas aí no processo, que teria como mostrar que teve várias lugares. Ligações telefônicas, acesso de símbolos telefônicos, o próprio MP pediu nulidade. Posso dizer? Muito que foi falado aqui também sobre a questão dos policiais. Com todo respeito aos policiais presentes, mas o policial ele precisa dar resposta para a sociedade. Não sei se vocês acompanham, mas eles têm um posto aqui que eles colocam. Número de volta, número de profissão, a obrigação dele é dar resposta à sociedade. Eu admiro o trabalho da polícia, até mesmo porque se não fosse a polícia, nós, enquanto advogados, não teríamos serviço. Então, nós temos que trabalhar em conjunto. E a questão do que foi falado aqui, que o Michel Beijil, eu falar que foi mentira, no interrogatório do policial Nairo, ontem aqui, eu perguntei para ele como que foi ouvir os dois, o senhor Laurindo e o senhor Edilval. Ele mesmo falou que fez o senhor aqui. Além disso, no interrogatório dele, em juízo, vou tentar para mim no primeiro, alegações finais, decisão de pronúncia. Doutora, só uma questão de ordem, porque eu preciso preservar a validade do julgamento. E aí eu te pergunto, o artigo 478 do Código de Processo Penal veda a referência à decisão de pronúncia e a sua leitura em plenário durante os debates. Pergunto, a senhora quer ler a decisão de pronúncia? Não, ele é o depoimento só oficial, porque está lá na... É só o depoimento? Tá. Se for só o depoimento, tudo bem. Porque eu preciso preservar. Só o interrogatório? Não é a decisão de pronúncia? Ok. Então está restituído aqui 3 minutos, tá, para o senhor? Vou mostrar o depoimento. E quando o Edivan e o Laurindo afirmam a participação da morte, a
afirmam a participação da esposa na morte da vítima, eles estavam separados um do outro. Pode colocar a prova. E quando os autores afirmaram a participação da esposa na morte da vítima, eles estavam separados um do outro. Isso é o outro estado. Então, interrogar para o senhor de banco durante a audiência de julgamento, tá? Porque foi mostrado aqui pela promotora, somente interrogar para o senhor que ele deu, horas e estavam de camiseta de manga comprida, chinelo e de calça, com uma bermuda por dentro, que chegaram à delegacia de tarde no outro dia somente, bem sujos, pois havia os colocado sob pressão. Levou uma coronhada e chegaram a quebrar o seu dente. Eles agrediram psicologicamente e como estavam separados, ou seja, agora o que o policial falou, que os dois estavam separados. Separados, os policiais deram 3 tiros e lhe disseram que haviam matado o Laurindo. E como estava um pouco longe, viu somente os policiais o carregando para a viatura. Então lhe disseram que se contasse, não iria chamar socorro, mas pelo contrário, iria deixar morrer. Pode colocar agora o depoimento do Laurindo, tá? Em cima, se é o depoimento, ok. Em seguida, a página. E quando quase deram, não sabia, que os policiais até não lhe bateram muito, o Laurindo, mas lhe deram uns tapas, e tudo. Que quando estava quase amanhecendo o dia, os policiais falaram que iria dar uns tiros para cima e falar que havia dado uns tiros em sua pessoa, para Edvan contar onde estava o corpo. E que logo em seguida, os policiais deram 3 tiros para cima e lhe apagaram. Quando acordou, já estava no presídio. Não aceitaram de tanta mentira. Porque até então, o senhor Edvan, ele falou aqui ontem que ele recebeu uma ligação do senhor André para ele receber uma dívida. Eu só queria registrar, doutora, a questão de ordem, porque a doutora Yuri tinha falado antes, tá? Eu não vou proibir os advogados de gravarem, tá? Ok, não há problemas, a audiência é pública, tá? Mas eu vou só constar na ata. O senhor está gravando, né? Não, perfeito, não tô, é só para registrar na ata, tá? E também que, salvo engano, a senhora disse que não autoriza o uso da sua imagem, né? Pela imagem dos jurados, então, portanto, ok? Só para registrar, tá? Então, portanto, não vejo problema nos advogados gravarem, no entanto,
não está autorizado o uso da imagem dos jurados, nem da promotora de justiça, das promotoras e tampouco do juiz. Tá, doutor? Ok? Doutora, devolvo a palavra e registro 2 minutos para a senhora, doutora, com a palavra. Perdão.
obrigado, doutora. Encerrou? Ok. Então, encerramos os debates por parte da defesa do senhor Edilvan, o réu Edilvan. Eu vou perguntar, pode suspender, por gentileza,